E já também, ó Pai, eu te entrego, ó Pai, a vida do preleitor da noite, onde tem a missão, ó Pai, de conduzir a Tua palavra e transmitir para cada um de nós, ó Pai. Que assim o Senhor venha estar abençoando a vida dele e abrindo também os nossos corações para aprendermos e entendermos o que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Chama o irmão Jefferson para... Boa noite. Bom, prometo ser breve. Mas antes de começar, vamos chamar as crianças e professores respectivos para a salinha, aqui na frente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos por essa noite em que temos a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, ó Pai, para dedicar-te hinos, louvores e também ouvir mais da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor seja com estas crianças, ó Pai, para que o seu culto reservado ali atrás, em sua própria linguagem, seja edificante para cada uma dessas crianças, ó Pai, para que nada do que foi ensinado a essas crianças se encerre por isso mesmo, mas que elas produzam frutos para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor esteja abençoando esse ministério infantil, ó Pai, para que no futuro a Igreja de Malvinas seja representada por essas crianças. Pois é isso que te pedimos e te agradecemos no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém. Bom, todos já estão aí com o texto em mãos, né? Que o dirigente leu. Creio que não deu para esquecer. Qual foi o texto? Tito. Bom, eu gosto de mensagens curtas, né? Como vocês sabem. Mas hoje eu acho que vai ser mais breve, porque eu fiquei sabendo que eu ia pregar agora de tarde. Então, assim, não vai ser... Mas eu tive uma ideia, uma pequena ideia, que me ocorreu em minha mente. Já que minha última pregação lá no nosso retiro, a gente fez ali a exposição de um capítulo inteiro do livro de Romanos, capítulo 9. Aí eu pensei, daquela vez a gente fez uma exposição de um capítulo, né? Por que não, dessa vez, fazer a exposição de um livro, né? E aí eu disse, não, mas Romanos fica muito longo. Até para mim fica longo. Então, resolvi falar sobre Tito porque é um tema que eu sempre venho rondando, é o tema que essa carta ela evoca, é um tema que me chama muito a atenção e, vez ou outra, eu gosto de sempre passar por esse tema, dar uma conferida no teor dessa carta. Inclusive, a gente já teve aqui com a mocidade no ano passado um intercâmbio cujo tema foi realmente inspirado em um versículo dessa carta, e ali a gente estudou essa carta, e é uma carta em que expõe bastante ensinamentos valiosos para a gente, e são ensinamentos compactos, mas que seja um livro, mas tem apenas 3 capítulos, e os ensinamentos são bem objetivos, são diretos naquilo que a igreja tem necessidade. Então, essa carta de Tito, né, como eu sempre venho, vez ou outra, assim, passando por ela estudando, eu achei importante hoje trazer algumas coisas, algumas pontuações sobre essa carta. Mas antes, contar uma breve história aqui para os irmãos, para que a gente adentre mais ao teor dessa carta.
Se eu fosse colocar um tema para essa carta em si e a mensagem de hoje, seria como manter-se são, com uma mente sã, em um mundo caótico, em um mundo tão frenético, perverso e corrompido. Mas conta uma história que um menino, nascido em uma pequena vila, assolada por guerras constantes, ele cresceu em meio à violência, à perda e à desilusão. Seus pais foram mortos ainda em sua infância, vítimas de uma operação militar equivocada. Esse trauma moldou profundamente a sua visão de mundo e o levou ao famoso dilema social: como dar um fim àquele ciclo de violência. Durante a sua juventude, esse rapaz foi acolhido por um ex-rebelde que acreditava na possibilidade de romper esse ciclo de violência através dos ensinamentos e da autodisciplina. Foi nesse período que ele conheceu mais 2 companheiros com quem formaria uma pequena célula de resistência e ajuda humanitária em regiões devastadas pela guerra. Esse grupo, inicialmente, ele era motivado por ideais pacifistas, porém, acabou se tornando um dos movimentos mais radicais e controversos de sua época. Após algum tempo de atividade com esse grupo paramilitar, a morte de um dos seus amigos mais próximos foi a gota d'água para aquele jovem, passando por uma fortíssima transformação. Ele abandonou sua identidade pública e passou a se apresentar com um codinome simbólico que refletia a sua crença de vida, de que apenas através do sofrimento compartilhado a humanidade poderia alcançar uma verdadeira paz. Ele acreditava que o mundo precisava experimentar uma dor em sua totalidade para entender o valor da harmonia em sociedade. Sob esse novo nome, ele liderou uma organização clandestina conhecida por sua inteligência estratégica e pela execução de operações cirúrgicas em zonas de conflito, com o objetivo de desestabilizar potências militares e forçar acordo de paz entre nações. Suas ações dividiram opiniões. Para uns, ele era um libertador, mas para outros, um terrorista. O que não se discute é o impacto que suas ações tiveram na política global de sua época. Bom, essa história toda que eu contei é de um personagem de anime chamado Pain, ou Nagato, do anime Naruto. Eu só trouxe esse contexto aqui de história porque ele é bem comum dentro da realidade, que é uma pessoa que nasce em meio à violência, corrupção, guerras, destruição, mas se pega pensando qual é a esperança daqui para frente, como acabar com a violência, como dar um fim a um ciclo vicioso de violência sem fim, como tirar esse ódio do ser humano pelo outro. E aplicando a nós, surgem também várias perguntas com esse mesmo sentido. Como nós podemos ter sanidade em um mundo tão caótico? Como nós podemos pregar um evangelho de esperança, mesmo sabendo que tudo vai piorar? Como ser engajado culturalmente para transformar a nossa realidade, sabendo que o mundo está fadado à destruição? Esse é um pensamento muito paradoxal para algumas pessoas, porque às vezes elas se pegam questionando, através de uma teologia pessimista dos fins dos tempos, que é como fazer parte de uma batalha espiritual se tudo vai acabar mal. O amor de muitos esfriará. Os homens serão inimigos de Deus. Haverá guerras e rumores de guerra. Haverão destruições, calamidades. Haverão as 7 trombetas, os selos, as taças. Tudo isso indicando um fim desastroso da humanidade. Então, por que se esforçar para se engajar culturalmente, transformando a minha realidade para algo melhor, se eu sei que lá na frente tudo vai piorar? Se eu sei que o ser humano é mau? Se eu sei que a realidade do ser humano é miserável? Se eu sei que existe essa violência? Se eu sei que existe esse mal? Esse é um dos pensamentos que rondam a carta de Tito.
por mais que não se traga diretamente, vamos dizer assim, uma resposta a esse dilema, ele nos dá alguns parâmetros que a gente pode utilizar muito bem. Por quê? Vamos agora ao contexto da carta. Essa carta aí foi enviada a Tito, escrita por Paulo, e Tito foi deixado ali em Creta. E Creta era uma ilha, uma grande ilha grega localizada no mar Mediterrâneo, ao sul da Grécia continental. É a maior ilha da Grécia, uma das maiores do Mediterrâneo. Tem cerca de 260 quilômetros de comprimento. Na antiguidade, por sua localização estratégica, Creta era uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, muito acessada por comerciantes e viajantes. Durante o tempo do Novo Testamento, que é esse tempo aqui que a gente lê, essa carta, ela era dominada, estava sob domínio do Império Romano. E essa cidade era conhecida, essa ilha, na verdade, era conhecida por ter muitas cidades em seu interior, já que estamos falando aí de 260 quilômetros de extensão, por 60 quilômetros de largura. Então, era uma micro-região ali em uma ilha, rodeada de água, mas muito populosa e cheia de cidades. Tanto que a própria carta, aí no verso 5 do capítulo 1, Paulo diz isso a Tito, para que pusesse ordem nas coisas restantes e de cidade em cidade constituísse presbíteros. Essa era a missão que Paulo estava dando a Tito, de ir em cidade constituir presbíteros, líderes espirituais para igrejas. E aí a gente pega uma realidade agora do povo de Creta. A gente sabe agora o contexto histórico da cidade de Creta, da ilha de Creta, mas e o povo daquela ilha em que Tito estava ali e Paulo estava lhe orientando? Como era esse povo? Paulo cita uma reputação totalmente negativa do povo, usando até uma citação clássica. Cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, glutões preguiçosos. Veja aí no versículo 12 do capítulo 1. Quem puder ler esse versículo, por favor, leia em voz alta. Versículo 12 do capítulo 1 de Tito. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, glutões preguiçosos. Ou seja, a reputação dos cretenses já não era boa, até mesmo entre, Paulo vai dizer aí que havia um profeta entre eles mesmos, que dizia que os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e glutões preguiçosos. Mas afinal, quem é esse profeta que Paulo cita aí nesse versículo? Esse profeta, entre aspas, que Paulo cita, que é profeta deles, é um poeta clássico, que a gente conhece bem, Epimênides, que Paulo também cita ele em outra parte da Bíblia. Ele vai citar lá em Atos 17, quando ele está ali confrontando os atenienses. Quem lembra desse embate aí que Paulo teve ali com os filósofos de sua época ali, com os epicureus, os estoicos? Todos lembram dessa cena em que Paulo chega em Atenas, vê um altar lá dedicado ao Deus desconhecido, vai até a área lá em que eles debatiam suas ideias filosóficas e debate ali com todo mundo ali a respeito daquele Deus desconhecido que Paulo apresenta como sendo o próprio Deus. E aí Paulo cita lá uma frase. Paulo cita a frase de Epimênides lá. Por ele nos movemos, existimos. Quem lembra dessa frase? Lembram ou não? Vocês não lembram não? Pois então a gente vai lá para Atos, capítulo 17, que é para todo mundo lembrar disso aí. Os cabas que estavam aí na aula de filosofia lembram, né? Lá do Pistes. É para lembrar, rapaz. Se não lembrar, a vez em que a Bíblia vai falar sobre filosofia, sobre Paulo tendo um embate com filósofos. Vamos aí para Atos, capítulo 17, só para a gente contextualizar mais aqui. Atos, capítulo 17.
partir do verso 16. Diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Isso aqui ele estava em Atenas, viu? Ele chega em Atenas. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E aí eu peço que você pule para o verso 28, em que ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Esse poeta que Paulo está dizendo aqui em Atenas é o mesmo que ele cita agora para dizer que aquele cretense, o profeta cretense, disse que eles são mentirosos, glutões e feras terríveis. Epimênides. E esse é um trecho de um hino a Zeus, que Epimênides era coautor. Esse hino a Zeus era, obviamente, dedicado a Zeus. Ele estava falando de Deus, pois nele nos movemos, existimos e tudo. E essa frase em que Paulo cita, lá em Tito, ela é 2 linhas antes dessa frase que ele cita aqui em Atenas. Ou seja, é uma estrofe de um hino dedicado a Zeus, em que Paulo cita um bloco aqui em Atenas e cita outro bloco lá a Tito, falando a respeito daquele poeta Epimênides, que viveu ali no século 6 a.C. E Paulo está querendo dizer o que com isso? Ele está dizendo a Tito: olha, até mesmo um cidadão de Creta reconhece que o povo de Creta é ruim, que o povo é mentiroso, que o povo gosta muito, é glutão, são feras terríveis, vivem uma vida desregrada. E aí Paulo vai descrever como é a reputação justamente daquele povo. E tinha várias características associadas aos cretenses. A primeira, lógico, a gente vê aí que é mentira, né? Inclusive, religiosos cretenses. Havia influência de seitas judaizantes e pagãs. Imoralidade, viviam uma vida sexual totalmente desregrada. Preguiça e hedonismo, valorizavam o prazer e o conforto acima da virtude. E uma forte religiosidade pagã, com templos e cultos diversos, especialmente ao deus Zeus. Esse mesmo que Paulo cita aqui, a pessoa de Epimênides, que faz um hino a Zeus. Paulo agora se referindo ao próprio Deus com aquele hino. Em resumo, o ambiente em Creta era totalmente difícil para o evangelho. Por quê? Porque havia uma resistência moral e cultural ao cristianismo. Haviam falsos mestres misturando o evangelho com doutrinas judaicas ou crendices locais. E haviam ainda líderes espirituais sendo formados em um contexto totalmente corrompido. Não tem nenhuma semelhança com o que a gente vive hoje. Isso aqui é só na Bíblia, né? Isso aqui é só de 2000 anos atrás, em que a gente vê aqui esse padrão de acontecimentos. Um povo que é totalmente fechado para o cristianismo, totalmente avesso à cultura cristã, um povo que é totalmente imoral, com uma vida sexual totalmente depravada,
um povo que é preguiçoso e hedonista, um povo que é totalmente religioso e pagão. Não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Eu acredito que se Paulo aqui, a gente lesse esse capítulo 1, em que Paulo vai falar sobre os cretenses. Vamos lá. A partir do verso 10 do capítulo 1 de Tito. Vamos voltar lá. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção que quando Paulo for falar dos cretenses, se você substituir os cretenses por barbalhenses, vai dar mesmo certo também, viu? Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonha e vergonhosa ganância. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os cretenses, aqui eu vou mudar, os barbalenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, os barbalenses, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Essa era a realidade em que Tito se encontrava ali, e Paulo está preocupado justamente por isso. Que a missão de Tito era organizar a igreja, fortalecendo a fé dos crentes em meio a uma cultura totalmente corrompida, totalmente desmoralizada, totalmente contrária ao cristianismo. Não somente contrária porque tinham pensamentos que eram diferentes, não, eram contrárias porque queriam justamente a destruição do cristianismo, queriam afastar o cristianismo. Também nada parecido com a nossa realidade hoje, tanto na igreja, tanto no mundo, quanto na escola, na faculdade ou em qualquer lugar. Ou seja, por isso, a preocupação de Paulo. A igreja de Creta precisava ser um contraste visível à sua cultura local. Paulo queria que Tito estabelecesse ali uma igreja forte, culturalmente relevante e que ela fosse destacada da sociedade, que ela não se parecesse com os cretenses. E aí Paulo vai listar alguns cuidados que a gente tem que ter. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Como ser são em meio a um mundo tão caótico? Como ter uma mente sã? Como ainda pregar o evangelho? Como anunciar as boas novas de Cristo em uma cultura que está totalmente destruída? Paulo vai dar algumas diretrizes. Aqui no capítulo 1, ele começa do 1 ao 4, saudando, né, se apresentando a Tito, e falando, se referindo a Tito como verdadeiro filho na fé. Eu acho muito bonita essa forma com que Paulo trata a Tito, pois Paulo era judeu, Tito um gentio convertido ao cristianismo, e mesmo assim essa transculturalidade que Paulo traz é muito bonita de se enxergar, que ele fala algo bastante íntimo. A Tito, um verdadeiro filho na fé, alguém que eu tenho muito carinho, alguém que eu instituí como obreiro de Cristo, alguém que eu tenho apreço. Isso aqui na realidade de qualquer outro judeu falando, era uma loucura. Tratar um gentio dessa forma, para um judeu, isso aqui é caso de execução. Porque o gentio é a pior espécie de ser humano que existe para um judeu. E Paulo já começa a sua carta dessa forma. Deixando a missão de Tito também. Verso 5. Paulo deixou Tito em Creta para organizar a igreja e designar líderes, como a gente já falou aqui. E ele, além de dar essa missão de Tito, ele vai falar, Tito, você tem essa missão. Agora, como é que esses líderes dessas igrejas têm que ser? Primeiro, para a gente ser uma igreja relevante, para que a gente seja uma igreja sã, em meio a um mundo tão caótico, primeira coisa que Paulo vai tocar é na liderança da igreja.
Primeira coisa que Paulo vai falar, vai se referir ao que temos que fazer, é uma mudança interna da igreja. Como eu posso mudar a minha localidade? Como é que eu posso ser relevante para o mundo? Como é que eu posso acabar com a violência desse mundo tão terrível? Como é que eu posso interferir numa sociedade de uma forma que as pessoas venham se arrepender, venham ser trazidas ao Evangelho de Cristo? Primeira coisa que Paulo fala, olha para dentro da igreja. Olha para a liderança da igreja, primeiro. Quem são as pessoas que vão estar na liderança da igreja? E aí ele vai dar diversas características, dos versos 6 ao verso 9. Como os irmãos já estão acostumados também lá com Timóteo também, descrevendo as características de alguém que almeja o episcopado, da mesma forma Paulo traz aqui para Tito. As características de alguém que deve liderar a igreja de Cristo. Devem ser irrepreensíveis, fiéis à esposa, pais responsáveis, hospitaleiros, sensatos e firmes na doutrina. Características de um cristão verdadeiro. Ou seja, o que Paulo está falando? Você quer se manter puro, mesmo em uma sociedade caótica? Faça o básico de um crente. Seja crente. Seja isso aqui. E coloque líderes que façam esse básico aqui, que sejam esse básico. E depois ele vai dar advertência contra falsos mestres. A segunda coisa que Paulo alerta, além de instruir uma liderança que seja irrepreensível para essa igreja, para que ela seja relevante e culturalmente destacada, ele vai falar para que essa mesma liderança tome cuidado com falsos mestres. É um cuidado que a gente deve ter. Dos versos 10 a 16, ele vai falar justamente isso, que foi a parte lá que a gente leu, que são as pessoas que têm se infiltrado, principalmente os judaizantes, e os judaizantes aqui foi sempre uma pedra no sapato de Paulo durante toda a sua caminhada, que sempre foram pessoas ali que tentaram atrapalhar a expansão do evangelho para os gentios, pessoas que traziam ali costumes judaicos como se fossem sendo a verdade da nova aliança em Cristo Jesus. E Paulo dizendo, tome cuidado com essas pessoas. Porque além deles fazerem isso, ainda traziam crendices, coisas locais, coisas pagãs, e colocavam no meio da igreja como sendo verdade, para que o povo cresça. E aqui era muito fácil, irmão, se a gente for colocar no nosso contexto, seria muito fácil, por exemplo, você se colocar no lugar de um gentil. Por quê? Se você se colocar no lugar do gentil dessa época aqui, chegasse um judeu falando, olha, o Messias, ele veio. Sabe por meio de qual povo ele veio? Por meio de qual povo o Messias veio? Podem responder. Por meio de qual povo o Messias veio para salvar a humanidade? O povo judeu, não foi? Jesus era judeu. Logo, se um judeu chegasse em uma igreja ali local e começasse a falar sobre o evangelho de Jesus Cristo e de repente colocasse uma outra doutrina ali no meio, você acha que um gentil ia questionar? O gentil fala, não, quem sou eu? O Messias veio através desse povo. O Messias era judeu. Os primeiros convertidos eram judeus. Então, esse povo, ele pelo menos tem um conhecimento maior. Presume-se que esse povo tem um conhecimento maior a respeito desse Messias e da sua mensagem. Então, eles tinham uma credibilidade maior por serem judeus. E aí, o evangelho que foi trazido a esses gentios, alguns judaizantes utilizavam dessa sua influência para corromper o evangelho. O que não é nada parecido com a nossa realidade. Pessoas que se introduzem dentro das igrejas e usam da sua influência para corromper o evangelho. E trazer pessoas agora para dentro da igreja, não pelo motivo de simplesmente amor a Deus, mas um senso de recompensa, de sacrifício, de dizer, estou vindo à igreja, logo eu quero alguma coisa. Dizer, olha, eu estou depositando algo aqui, logo eu quero o retorno desse meu investimento. Ou então, ainda mais atualmente,
não é mais agora no sentido mais financeiro, que estão atacando realmente nesse sentido, mas sim no sentido que as pessoas hoje estão tendo mais dificuldade e necessidade, que é a parte emocional. De te trazer um conforto emocional, simplesmente para te trazer para cá, para angariar um público agora, um público-alvo que é pessoas que estão sem um princípio basilar a seguir, estão desregradas de sua vida, estão sem esperança, estão tristes, estão sem ter quem seguir, estão sem ter uma verdade a qual se agarrar. Pessoas que não têm um senso de direção. E aí essas pessoas escutam uma palavra dizendo, olha, você é o ponto fraco de Jesus Cristo. Você é a pessoa mais importante da face da terra. Você, se você vier para Cristo, é só vitória. Você, depois que encontra Cristo, Ele vai te fazer a pessoa mais feliz dessa terra. E essas e outras mentiras que vão colocando na cabeça das pessoas um conforto emocional, e essas pessoas agora são atraídas por isso, e não mais pelo Evangelho. A mesma coisa aqui com os judaizantes, claro, contextos totalmente diferentes, mas com a mesma perspectiva, de adentrar a igreja, corromper o Evangelho e atrair pessoas agora, pessoas que estão seguindo homens, não mais a Deus. E aí, Paulo vai dizer que muitos estavam enganando, principalmente os da circuncisão, ou seja, os judaizantes, buscando lucro e ensinando o que não deviam. E o que Paulo manda eles fazerem? Cadê? Versículo 11 do capítulo 1. O que Paulo diz a respeito dos falsos profetas? É para dizer aqui, olha rapaz, você pode dar sua opinião aqui, vamos escutar esse caba dizendo aí, depois a gente tenta refutar ele. Ou então, dá uns minutinhos para ele dizer aí, que a gente vai ver se está certo mesmo. É isso que Paulo está dizendo aí, que é para fazer com os falsos profetas? Versículo 11, o que ele diz? O que ele diz? Versículo 11, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. É preciso fazer com que se calem. Pessoas que pervertem o Evangelho não trazem a palavra para ser exposta às pessoas, mas são movidos por uma ganância, você não deve ouvir, você deve fazer com que ela se cale. Dentro do ambiente da Igreja de Cristo, não há espaço para falsas doutrinas. Então, se a igreja quer se manter pura, quer se manter sã, mesmo em meio a um mundo tão caótico, e ser relevante, primeiro, escolha bem seus líderes, irrepreensíveis, de todas essas características aqui dos versos 6 aos 9. Depois, cuidado com quem sobe no púlpito. Muito cuidado com quem está ali ensinando a Bíblia. E aí, o primeiro a gente viu que é estabelecendo essa liderança e esse cuidado com as falsas profecias. Uma segunda característica que essa igreja deve ter está ligado ao seu comportamento. Essa igreja ela deve ser saudável. E aqui, Paulo, quando vai instruir Tito a como ter uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja sã, uma igreja madura, ele vai aí no capítulo 2, começar esses ensinamentos. Ele vai primeiro passar uma instrução para os idosos, depois ele passa lá instruindo os jovens, depois os servos, e depois ele vai dar ensinamentos gerais para toda a igreja. Ele vai bater em cada classe que está presente dentro de um mesmo ambiente de igreja. Paulo vai se preocupar com cada setor da igreja.
E ele vai dizer, basicamente, aí, se você pegar dos versos 1 a 5, para os idosos e idosas serem sensatos, reverentes e darem bons exemplos. Os idosos, os anciãos da igreja devem ser exemplos, devem ser parâmetros para os mais jovens. Dentro de uma igreja saudável, quem chega em uma igreja saudável, se for jovem, ele deve olhar para os anciãos daquela igreja e dizer: eu quero me parecer com aquele senhor ali quando eu for mais velho. Eu quero ter uma semelhança com o comportamento daquele senhor. Os mais velhos devem inspirar um cristianismo saudável nos mais jovens. Devem ser exemplo para os mais jovens. Isso aqui é Paulo passando o beabá para Tito. É passando o ABC da igreja para Tito. De dizer, olha, volte ao básico. Se você quer manter uma igreja sã, saudável, mesmo em um contexto tão caótico, de uma cultura tão depravada, volte ao básico. Não é necessário uma habilidade muito grande, não. Não é necessário algo extraordinário acontecer, não. Não é começar um evento gigantesco, todo mundo começar a falar em línguas, eita, a igreja agora está forte. Não. Sabe como é que você sabe que é uma igreja forte? Líderes irrepreensíveis, a boa doutrina sendo pregada, os idosos sendo exemplos para os mais jovens. E aí ele vai falar para os jovens, agora é os jovens. Jovens, a partir do verso 6 aí, ele vai dizer que os jovens devem ser criteriosos, moderados, devem ser pessoas puras, incentivadas à pureza, devem ter domínio próprio, devem ser leais. Dos versos 6 ao verso 10, ele vai falar dos jovens e dos servos. Ele vai dar essas instruções, principalmente aos jovens, porque essa questão de ser moderado, de ser criterioso, de ser uma pessoa sensata, essa é uma mensagem que deve ser trazida principalmente aos jovens. Porque o jovem, ele é apaixonadamente louco pela questão de quebrar as regras. Especialmente o jovem, por mais que você não admita, já quebrando a regra de discordar, por mais que você, jovem, não admita, você é apaixonado em quebrar regras, em romper os famosos padrões que as pessoas dizem. Você gosta de desafiar, você gosta de ultrapassar pelo menos um pouco a linha ali do que é permitido, especialmente jovens e adolescentes. E se a gente for analisar a nossa cultura atual, já saindo aqui um pouco de Creta e aplicando para a nossa realidade, se a gente for analisar como a nossa sociedade vive, se move, na minha mente só vem a figura de um adolescente. Eu não sei nada de vocês, mas se a gente fosse reduzir a figura da sociedade, se a sociedade fosse uma figura a ser representada no meio de nós aqui, eu colocaria a sociedade do século XXI como um adolescente. Por quê que eu digo isso? Porque nessas minhas loucuradas aqui de estar refletindo sobre esses temas, às vezes olhando para a nossa realidade ali, desde o final dos anos 90, até a realidade que a gente se encontra hoje, parece que o mundo dos anos 90 disse assim, olha, eu vou sair daqui e deixou a chave da casa com um adolescente. Faz o que quiser aí. Para mim, me parece muito essa cena. É uma sociedade totalmente dedicada a quebrar as regras, a romper com qualquer estrutura que a gente conheça como sendo um padrão. Uma sociedade sem princípios morais. Uma sociedade sem qualquer regramento moral. Uma sociedade totalmente entregue à sua própria ansiedade. Por que a ansiedade é o mal do século? Você já viu um adolescente? Como é que ele pensa? Diga assim, prometa qualquer coisa para um adolescente. Diga, ó, final de semana nós vamos fazer uma viagem para tal canto. Diga isso na segunda para ver. Eita, rapaz, já começa. Oxente, sábado vai demorar demais.
devia ser amanhã. Já dorme arrumado. Quem sabe, sabe. Eu mesmo já fiz muito isso. Quando dizia assim, você vai poder ir para o passeio da escola amanhã, oxi. Quem disse que eu dormia? No passeio eu estava lá pescando. Porque na noite anterior eu não dormia. Porque no outro dia ia ter o passeio, ou ia ter alguma atividade diferente na escola e eu ia poder participar. Já botava a minha roupa que eu ia. O menino vai ter racha. O quê? Vou dormir de chuteira, de meião. Tem que ser agora. Uma sociedade imediatista. Tem que ser tudo agora, na hora que disser tem que acontecer. E a gente percebe que essa é uma cultura, se fosse para ser representada no meio da sociedade, seria um adolescente apaixonado. E aí Paulo toca exatamente nas necessidades de que cada setor da igreja tem. Idosos devem ser exemplo. Os anciãos devem mostrar algum senso de autoridade e de respeito aos demais. Agora, os jovens devem ser pessoas moderadas. Não seja imediatista. Seja criterioso. Ser criterioso é saber escolher. E eu tenho uma pequena notícia: você não sabe escolher. Eu sei porque eu acho que a maioria aqui, se não é adolescente, já foi. Então você sabe que a mente de um adolescente ainda não sabe escolher. E eu estou falando escolher aqui, são tomar decisões que vão influenciar em sua vida inteira. Então, muito cuidado. Você deve ser criterioso, colocar Deus antes da sua própria vontade. Colocar Deus antes de qualquer escolha que você vá tomar. Deve ser criterioso, sensato. E aí Paulo vai lançar agora um fundamento para os cristãos. Ele já citou cada setor de dentro da igreja, agora ele vai lançar um fundamento para a igreja como um todo. Que fundamento é esse dentro de uma igreja? Olha aí a partir do verso 11 ao 14 do capítulo 2. Em algumas Bíblias vai aparecer um título aí. Qual é o título dessa parte? Que título é esse que aparece na sua Bíblia aí, dessa passagem? Oi? A graça da salvação. A graça salvadora de Cristo Jesus. O fundamento de uma igreja saudável é justamente isso. Por mais que Paulo esteja instruindo cada setor da igreja de como eles devem se comportar, de como eles devem agir, de como é o padrão exigido biblicamente para uma pessoa cristã dentro de uma igreja ser, por mais que ele coloque essas instruções, ele vai dizer: o fundamento para tudo isso não é a sua própria vontade, não é o seu querer que vai tornar essa igreja toda nesse ambiente harmônico. O fundamento é somente a graça salvadora de Deus. Por mais que você se esperneie, queira realmente fazer uma mudança dentro de uma igreja, se não houver pessoas movidas por essa graça salvadora de Deus, não vai acontecer nada disso. Os idosos não serão exemplos para os mais jovens. Os jovens não serão criteriosos, serão desgovernados. E a igreja será uma sinagoga de Satanás. Por quê? Porque não há pessoas que entendem que o fundamento é esse, não é o meu próprio querer. Você, idoso, não vai ser exemplo por mais jovens porque você quer. Porque você consegue. Porque você é habilidoso para isso. Não. Você, jovem, não vai ser criterioso porque, de repente, você acordou e disse: olha, eu agora aprendi, tenho que ser dessa forma. Não. É por causa da graça de Deus.
Não é eu que estou dizendo isso. Olha o que Paulo diz sobre essa graça. A partir do verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Mas não para aí. A graça não para na salvação. Verso 12. Ela, a graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A única forma para uma igreja se estabelecer como uma igreja sã, saudável, frente a um mundo totalmente caótico, totalmente corrompido, e mesmo assim, sendo uma igreja, uma engrenagem que faça uma mudança real para o mundo, que seja relevante, que pregue o evangelho, as pessoas se convertam, a única forma não é olhar para características individuais de cada um, mas olhar para a graça de Deus. Olhar para Cristo, porque só a graça nos educa, nos instrui. Eu não vou parar de ter rixa com o meu irmão porque eu quero, porque eu não consigo. Eu quero brigar, eu gosto de brigar. Meu prazer está na intriga. Eu gosto de causar confusão, discórdia, eu gosto do caos. Meu coração ama a confusão. Quem aqui nunca parou para olhar uma briga de vizinho? Que atira a primeira pedra. Vou passando aqui, fulano está discutindo ali com fulano ali. Opa, deixa eu olhar. Tem gente que até corre para fora de casa. Está as panelas no fogo, opa. Tem que ver. Deu até polícia, olha, deu até polícia. Aí vai saber a história completa, que é para não perder, né? Ou então no celular, os videozinhos que dá de confusão, de desmantelo, os que tem mais visualização, o povo gosta. Nós gostamos de confusão, nós gostamos de intrigas, nós gostamos de discussões tolas, imbecis, inúteis, nós amamos isso. Então nós não vamos conseguir obter esse comportamento que Paulo está instruindo aqui a Tito, por nossas próprias habilidades, porque a nossa habilidade está em formar fuxico dos outros. Nossa habilidade maior está em causar discórdia. Nossa habilidade maior está em cometer pecado. Nós somos altamente profissionais em pecar. Eu vi uma frase um dia e fiquei pensando nisso. Pecar é muito mais caro do que não pecar. Custa muito mais caro. Só que não se preocupe, você gosta de juntar cada centavo. Você ama juntar moedinha, contar moedinha, ir lá e pecar. Nós sentimos um prazer imenso. Nossa habilidade está nisso, em fazer o que desagrada a Deus. Nossa vontade é essa. Mas para nós que recebemos a graça salvadora de Cristo, ela nos educa. Ela nos constrange com o nosso próprio pecado. Nós nos deparamos com a nossa própria miséria. E aí percebemos que devemos nos arrepender. Jogar nossa cara no pó e falar do mesmo jeito que Jó falou ao Senhor. Eu só conhecia o Senhor por ouvir falar. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Porque eu sou um pecador miserável. Ao enxergar essa realidade da graça de Deus, nos deparamos com a nossa podridão. E aí, somente com isso, é que nós podemos viver. Esperando isso que Paulo traz aqui no verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente olhando para a graça de Deus. Somente cultivando essa graça salvadora no nosso coração. Somente olhando para Cristo, é que a gente consegue viver com esperança nesse mundo. Como é que a gente vai pregar esperança para os outros, num mundo tão caótico, sabendo que esse mundo vai ser destruído, sabendo que a nossa realidade, o fim dela é somente o pior,
Tudo vai piorar. Nos últimos dias, os tempos não vão ser mais fáceis, serão difíceis. Vai ser tudo pior. Vai vir castigo para a humanidade. Vai vir o pesar de Deus. Vai vir a ira de Deus. Então, como é que eu vou pregar esperança para esse povo? Como é que eu vou pregar o evangelho? Como é que eu vou me engajar na política, na sociedade, na educação, para melhorar alguma coisa nesse mundo, sendo que tudo vai ruir, tudo vai fracassar? Como? A sua fé em Cristo não para simplesmente na sua própria salvação. Ela também lhe educa. E essa educação, ela lhe traz algo que Paulo vai dizer no capítulo 3, que são as boas obras. Paulo está subindo uma escada. Primeiro ele trata da realidade. Qual é a sua realidade? O mundo está corrompido. No capítulo 2 como faz para mudar isso? Olhe para a igreja. Como é que a igreja está? Os líderes são pessoas instruídas? Tem falso mestre pegando nos púlpitos? Estão pregando o evangelho totalmente corrompido? Terceiro, os idosos são exemplo para os mais jovens? Os jovens são criteriosos? Depois, esse povo aí, eles sabem que eles só vão ser exemplo por mais jovens, e os jovens só vão ser criteriosos se eles tiverem a graça salvadora de Cristo. Por quê? Porque essa graça salvadora gera algo em vocês. O quê? As boas obras. Veja o que ele diz nos versos 1 e 2 sobre a nossa cidadania. Como devemos nos portar na sociedade? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Somente depois que você olhou para a graça de Deus, que você a recebe aquela instrução divina, que você é instruído pelo poder de Deus, através dessa graça, você passa a executar boas obras. E aí você é subordinado às autoridades. Você deve obedecer aos governantes. Lógico que à medida que eles não ultrapassem o descumprimento do evangelho. Mas nós devemos ser cidadãos, no nome de Cristo. Pois nós também, no verso 3 ele vai dizer, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Por que eu tenho que fazer isso? Para salvar os outros, para trazer Cristo àquelas pessoas? Por que eu devo fazer isso? Me esforçar para isso? Porque você foi salvo pela graça de Deus. Você antes era igual a essas pessoas. E se você não fosse salvo por Deus, você estava lá junto com elas, indo para o inferno. Então você faz, não porque você é bom demais. Vixe, como ele é bom. Ele vai pregar o evangelho para os outros. O bichinho é tão bonzinho, olha. Não, você não vai pregar porque você é bonzinho demais. Nós não pregamos o evangelho levando em consideração a cultura que vivemos. O evangelho não deve ser medido pelas ações dos ímpios, mas pelo ato único de Jesus Cristo na cruz. Devemos ser subordinados às autoridades. E aí, nós devemos lembrar que nós fomos transformados por essa graça. Lembrando disso, as boas obras vêm como um fruto. Veja aí no verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Ou seja, as boas obras nascem de uma fé genuína. Tiago já falava isso. Sua fé sem obras é morta. Ou seja, por que nós pregamos o evangelho mesmo em um mundo caído? Porque nós temos fé. A fé em Deus gera em nós essas boas obras. A graça salvadora nos educa a praticar essas obras.
A fé em Deus é o motivo pelo qual nós não paramos simplesmente de pregar porque o mundo está uma droga. Não. O seu ato de pregar não está condicionado à qualidade das pessoas que vão receber. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você sabe, é toda criatura. Não é aquelas criaturas que, nossa, fulano sabe ouvir bem, eu vou pregar para ela. Aquele fulano ali que está com os ouvidos tapados, eu não vou pregar não. Ixi, aquele cabo ali tem uma cara feia, eu vou pregar não. Ixi, aquele cabo ali deve ser brabo, vou nada. Vou pregar e levar uma tapa? Não. Ou mais. Não, para que eu vou pregar uma sociedade totalmente corrompida dessa? E aí, às vezes, nós nos transformamos em um Jonas, dormindo debaixo de um pé de pau, porque não quer pregar para uma sociedade totalmente desmoralizada. Porque não quer cumprir aquilo que foi entregue a nós. O dever de trazer pessoas ao Evangelho de Cristo, ao conhecimento de Cristo. E aí a nossa própria incompetência nós jogamos para as pessoas. Não, a culpa de que eu estou pregando não é minha não. Olha a sociedade como está. Vai tudo ficar pior. A política, para que eu vou me meter nisso aí? Vai tudo piorar. Ninguém presta. Ninguém vai prestar. Não vou me meter em nada. Eu não vou evangelizar ninguém. Eu não vou querer me instruir politicamente para não virar uma massa de manobra, porque tudo vai ficar ruim mesmo. Tudo vai se acabar. E aí a gente joga a nossa própria incompetência de não pregar o evangelho, coloca como culpa da sociedade. Não, a culpa é sua. Porque nós é que estamos nos transformando nos cretenses, preguiçosos, acomodados. E aí, Paulo vai deixar, eu acredito aqui, que ele gosta de colocar sempre uma mensagem bem impactante para o final. Ele deixa sempre uma das melhores reflexões para o final de suas cartas. E aí ele vai deixar reservar lá para o final, sabe o quê? Olha no versículo 9 aí, do capítulo 3. Uma das coisas que a gente tem para fazer com que a igreja seja realmente saudável, impacte toda uma sociedade, mude a sua realidade, transforme o ambiente que ela vive, traga mais pessoas ao evangelho, seja uma igreja grande, qualitativamente e quantitativamente. Como ela faz isso? Fazendo isso aqui, ó. Versículo 9. O que diz? Evite discussões tolas. Isso daqui já evitava tanto problema que você não imagina. Paulo vai deixar especificamente aqui para o final, porque ele sabe que nós amamos perder tempo com besteira. O mal principal da nossa sociedade atual é perda de tempo com besteira. Quanto tempo você gasta com o seu celular na semana? Mas não é com o seu celular porque você está ali fazendo um esboço para uma possível pregação. Não é com o seu celular que você está ali lendo a palavra de Deus. Não é com o seu celular ali, é porque você está compartilhando a palavra de Deus com alguém. É perdendo tempo no seu celular, só passando o dedo. É um vídeo passando, larga ali o dedo para passar. É perdendo tempo com discussões tolas. Ixi, fulano postou um negócio totalmente equivocado. Eu vou lá agora dizer que está errado. Ixi, tu viu a mensagem que fulano mandou? Vou lá agora. Perde tempo com besteira. Tem uma função no seu celular, mais tarde você olha. Vá nas configurações, pesquise lá, você é inteligente, você vai conseguir saber onde é. Lá nas suas configurações do seu celular, tem escrito lá, tempo gasto com o seu celular. Avalie se aquele tempo que você gasta com o seu celular é o mesmo tempo que você gasta pregando ou ouvindo a palavra de Deus. E aí a gente vai saber a qualidade do crente que você é.
Se você fosse medido, vamos dizer assim, se a qualidade do seu testemunho fosse medida pela quantidade de tempo que você gasta com inutilidades no seu celular, comparado ao tempo que você gasta lendo a Bíblia ou pregando ela, você seria um crente bom ou mau? Ou nem crente seria? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a gente pensa que essa realidade retratada aqui nas Escrituras está muito distante da gente, quando na verdade não, está muito próximo. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Meu amigo, você falou sobre o evangelho para aquela pessoa que está causando divisão, falou uma vez, ela não ouviu, continua. Falou duas vezes, ela continua. Largue de mão, não perca tempo não. Sabe o que você deve focar? Lá no capítulo 2, na graça salvadora de Deus. Isso é que vai instruir a gente, isso é que vai educar a gente. Não é discussão tola, não. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. A pessoa se condena pelas suas próprias atitudes. Você não precisa corrigir mais do que 2 vezes. A exortação, ela deve ter um fim, não é eterna. A exortação serve justamente para causar arrependimento. Se a pessoa exorta e a pessoa vive na prática do pecado, é porque ela não se arrependeu. E pessoas que não se arrependem não têm a graça salvadora de Cristo. Só tem remorso, não tem arrependimento genuíno. Então, o principal, para que a igreja se mantenha sã, uma mente pura, em meio a uma sociedade totalmente pervertida, caótica, deturpada, que só quer acabar com o evangelho de Cristo. Como é que essa igreja se mantém saudável? Evite discussões tolas. Evite quem causa divisões. Evite. E aí voltamos para as primeiras aplicações. Se a gente quer ser uma igreja saudável, instrua os seus líderes. Tenha líderes que sejam pessoas irrepreensíveis, que tenham aquelas características dos versículos 6 a 9 do capítulo 1. Depois se preocupe com o púlpito da sua igreja. Quem está utilizando ele? Está utilizando para pregar a mensagem de Cristo ou uma mensagem humana, mundana, totalmente pervertida? Terceiro, a qualidade dos crentes que nós temos na nossa igreja. Os idosos estão sendo exemplos para os mais jovens? Estão sendo pessoas que os mais jovens se inspiram, se espelham, querem ser como? Os jovens dessa igreja estão sendo pessoas criteriosas, sensatas, moderadas. Os crentes dessa igreja têm noção que só atingem esse nível de comportamento através da graça salvadora de Deus, não é por sua própria força. Essa igreja entende que ela só vai crescer se ela estiver focada nessa graça de Deus, se ela tiver fé em Deus. Ela só vai chegar à prática das boas obras, e aí sim fazer mudança real no mundo lá fora, através da fé em Deus. Não é porque gostamos, não é porque queremos, não é porque podemos com as nossas próprias habilidades, mas pela fé em Cristo Jesus é que nós praticamos as boas obras. E algumas aplicações para a gente encerrar. Como a igreja deve participar da sociedade com uma mente sã, mesmo essa sociedade sendo corrupta e totalmente dada ao pecado. Primeiro, liderança com caráter. Segundo, a doutrina dessa igreja importa. Não adianta ter pessoas cheias de boas intenções,
se a doutrina que essa igreja carrega é totalmente levada para o mundo. Terceiro, a fé verdadeira deve causar transformação. A carta aqui de Tito, ela faz essa ligação direta entre a fé e o seu comportamento. Assim como a carta de Tiago, a sua fé em Cristo Jesus e as suas obras estão estritamente ligadas. Ou seja, a graça de Deus não só nos salva, mas nos ensina a viver de forma diferente. A minha salvação, ela não tem fim em mim mesmo. Ela não acaba por aqui. Essa salvação, essa graça salvadora, nós somos salvos para a glória de Deus. Logo, você prega o evangelho, você se mantém puro em uma sociedade tão caída, não porque você pode, mas pela graça de Deus e para a glória de Deus. Então, por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que pregar o evangelho? Por que eu tenho que trazer esperança às pessoas, mesmo em uma realidade tão perdida? Pela fé em Cristo Jesus e para a glória do Deus vivo. Quarta aplicação: cristãos e cidadãos. Nós devemos ter respeito, obedecer às autoridades, quando isso não contradiz a nossa fé, e viver de forma a honrar a Cristo Jesus na nossa sociedade. Isso fazemos para a glória de Deus. E, por último, como se manter são, saudável, mesmo em meio a um mundo totalmente pervertido, evitando contendas inúteis. Muitas divisões na igreja surgem de discussões secundárias, que nada tem a ver com o propósito da igreja. E Paulo nos ensina aqui a focar no essencial: Cristo, graça e boas obras. Esse deve ser o foco da igreja. E não de que cor a parede tem que ser pintada. E não de quantas cadeiras nós temos que botar aqui para o povo se sentar. Nós temos que nos preocupar com Cristo, a graça de Deus e com as boas obras. Só assim nós seremos uma igreja pura em meio a um mundo impuro. Só assim seremos uma igreja relevante em uma sociedade caída. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te agradecemos por essa porção da Tua palavra. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos auxilie nesse processo. Em um processo de entendermos que o essencial dentro da Tua casa, dentro da igreja, é Cristo, a graça e as boas obras. Que a gente venha, ó Pai, estar deixando de lado todas as discussões tolas, todas as conversas inúteis, todo o tempo perdido com bobagens, que a gente venha estar deixando isso de lado, para nos agarrarmos ao propósito vívido da nossa fé e divulgar o máximo que pudermos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Que o Teu reino venha crescer através dessa igreja aqui, que essa igreja em Malvinas venha estar entendendo, ó Pai, que a força do Teu evangelho não é medida pela nossa capacidade, nem é medida pela qualidade dos ouvintes que estamos buscando, mas sim pela qualidade daquele que morreu e ressuscitou de uma vez por todas, para nos salvar do lamaçal de pecado. Então te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, nos eduque através dessa graça salvadora, para que a Tua igreja seja relevante, para que a Tua igreja, ó Pai, venha estar causando um impacto através do Evangelho de Cristo nessa sociedade, para que nós venhamos ser crentes verdadeiros, venhamos pregar a Tua mensagem, venhamos a trazer pessoas para conhecer o verdadeiro Cristo, que a gente apresente ao mundo uma cruz vazia, um túmulo vazio, que a gente venha estar apresentando a mensagem do Evangelho, como ela deve ser pregada, que nós não venhamos a perder tempo com soberba, com orgulho. Derrete esse orgulho do nosso coração, tire toda essa maldade que penetra o nosso peito, que a Tua igreja, ó Pai, esteja humildemente olhando para Ti, para que a Tua justiça, o Teu amor, a Tua fidelidade esteja cada dia mais no coração e nas atitudes dessa nossa igreja. Pois é isso que Te pedimos,
e te agradecemos. No nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém. Volta a palavra a não sei quem, a Pai mesmo.